Muito bom, pessoal. A gente vai falar hoje um pouco sobre números naturais, suas classificações, operações, tá bom? Então, vamos lá aprender um pouquinho mais sobre números naturais. Bom, números pares e números ímpares. Conceito aí bem simples, né? Números pares são aqueles terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Os exemplos aí, 4, 12, 38, 106, 1270. É só olhar o algarismo das unidades, né? Números ímpares são aqueles terminados em 1, 3, 5, 7, 9, ok? Bem simples, né? Conjunto dos números naturais. Números naturais, resumindo, são todos números positivos. A sequência dos números naturais é iniciada pelo zero e para obter qualquer outro elemento da sequência, nós acrescentamos sempre uma unidade ao elemento anterior. Então, por exemplo, zero aqui, ó, mais um, mais 2, mais 3 e assim sucessivamente. Acrescentamos uma unidade ao elemento anterior para obtermos qualquer elemento da sequência. Podemos agrupar essa sequência em um conjunto, que é chamado de conjunto dos números naturais, apresentados aqui pela letra N. As reticências indicam que esse conjunto ele é infinito. Ó. Ele não tem fim. Isso ocorre porque, na sequência dos números naturais, sempre podemos obter um número maior que o anterior, acrescentando uma unidade. A partir dessa sequência infinita, obtemos algumas definições. São elas: sucessor. Sucessor de um número é aquele que aparece imediatamente depois dele, na sequência dos naturais. Exemplos: 7 é sucessor de 6, 59 é sucessor de 58. Para encontrarmos o sucessor, olha algumas observações. Ó. Como a sequência dos números naturais é infinita, todo número natural tem um sucessor. Se acrescentarmos uma unidade a qualquer número natural, encontraremos o seu sucessor. Isso é importante também. Ou seja, ao representar pela letra N um número natural qualquer, seu sucessor será N menos 1. Por exemplo, se N for igual a 2, 2 mais 1, 3, sucessor de 2, entendeu? O zero não é sucessor de nenhum número natural. O zero não é sucessor, ó. Ele não é sucessor de nenhum número natural. Ele vem antes, né? Zero é antecessor de 1, não é sucessor. Já o antecessor é o contrário, é aquele que vem antes. Aquele que aparece imediatamente antes dele na sequência dos números naturais. Exemplos: 4 é antecessor de 5, 21 é antecessor de 22. Observações: com exceção do zero, todo número natural tem antecessor. No conjunto dos números naturais, tá, gente? Ó. O antecessor de 1 é o 0, o antecessor de 2 é 1. O antecessor de 0 é o menos 1, só que o menos 1 não é número natural. Então, não, no conjunto dos números naturais, o 0 não tem antecessor, tá bom? Se subtrairmos uma unidade de qualquer número natural diferente de 0, encontraremos seu antecessor. Então, quando nós subtraímos uma unidade de qualquer número natural diferente de 0, encontramos o seu antecessor. Por exemplo, eu tenho o número 50. 50 menos 1, 49. Antecessor, 50 mais 1, 51. Sucessor, ok? Números consecutivos. O que são números consecutivos? Quando um vem imediatamente depois do outro, na sequência dos números naturais. Olha lá.
Esses são números consecutivos. Olha os exemplos, 42 e 43, 34, 35, 36. Agora, olha o exemplo interessante aqui, ó. 21 e 23 são números ímpares consecutivos. 46, 48 e 50, números pares consecutivos. Então, de acordo com o que foi especificado, né, os números consecutivos eles vão mudar. Se eu disser 1, 2, 3, 4, 5, 6, números consecutivos, naturais consecutivos. 2, 4, 6, 8, 10, números naturais pares consecutivos, ou números consecutivos pares, entendeu? De acordo com o que foi especificado aí. Comparação de números naturais. Como que nós comparamos números naturais? É nós dizermos se ele é maior do que o outro, se é menor ou se é igual. Os sinais aí, ó, maior que, menor que, igual. Posso dizer assim também, ó. 7 é maior do que 4. Então, esse aqui é o maior, esse é o menor. Ou eu posso dizer o contrário, né? 4 é menor que 7. Perdão. 4 é menor que 7. Ok? Utilizamos o símbolo, ó, maior ou igual, ou menor ou igual, para dizer que um número é menor ou igual ao outro. Olha os exemplos aí, ó. 3 é maior que 2, é o sinal maior. 107 é menor que 214. 13 é igual a 13. Sendo n um número natural e n menor que 5, os possíveis valores para n são o quê? De 0 a 4, que tem que ser menor que 5. E sendo y um número natural e y menor ou igual a 3, os possíveis valores para y são 0, 1, 2 e o próprio 3. Por quê? O sinalzinho aqui, ó, é o menor ou igual. Maior ou igual, menor ou igual. Ok? Os números naturais podem ser o quê? Representados na reta numérica. Podemos representar os números naturais como pontos de uma reta. Eu já dei esse exemplo para vocês. É como se você pegasse uma régua aqui, ó. Tem uma régua. E aqui, ó, cada ponto é representado o quê? Por um número natural, ó. Ok? Devemos seguir as etapas. Traçar uma reta e marcar um ponto que chamaremos de origem. Tá aqui, ó. Vamos nomear a origem utilizando a letra O. À direita da origem, marcar outro ponto, que vamos chamar de ponto A, ó. E assim sucessivamente, mantendo-se a distância, ó, representada por números, né? Por fim, vamos relacionar os números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, aos pontos O, A, B, C, D, o que foi feito aqui. Observações. Podemos indicar apenas alguns números na reta numérica e omitir outros. Você não precisa colocar todos os números na reta, desde que seja mantida a mesma distância entre dois pontos que representam números naturais consecutivos, viu? Olha o exemplo aqui, ó. Veja como indicar apenas os números 0, 1, 3 e 4, 0, 1, 3, 4 e 6 na reta. 0, 1, a distância é a mesma, aqui eu sei que é o 2, 3, 4, opa, 5, e aqui é o 6, olha lá. Então, está indicado aqui os números 0, 1, 3, 4, 6. 0, 1, 3, 4 e 6, ó. Na verdade, é o que já está aqui, né? 0, 1, pulou 2, 3, 4 e 6. Porém, como a distância é a mesma, nós sabemos que aqui a gente tem aqui, ó, 2 e 5. Para comparar dois números usando a reta, basta verificar a posição de um em relação ao outro. Ó, se um número está à direita do outro, então ele é maior que o outro. Se um número está à esquerda de outro, ele é menor que o outro.
2 está à direita de 1. Portanto, ó, 1 é menor que 2, ou 2 é maior que 1. 3 está à esquerda de 4. 3 está à esquerda de 4. Logo, 3 é menor que o 4. Ó, o 3 vem antes. Ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre as operações com os números naturais. As 4 operações com números naturais: adição, subtração, multiplicação e divisão. 4 operações. A adição, nós temos os nomes dos elementos aí. Parcelas, soma, é o que está sendo somado. Propriedades, comutativa. O que diz? A ordem das parcelas não altera a soma. Lá, 2 mais 8 igual a 8 mais 2. Associativa, nós podemos o quê? Agrupar 3 ou mais parcelas que vamos obter o mesmo resultado. Aqui, ó. 1 mais 5 mais 7 vai dar 7 mais 6, 13, que é igual a 1 mais 5 mais 7. Elemento neutro. 0 é o elemento neutro da adição. Todo número igual somado com 0 é o próprio número. Ok? Subtração, ó, diminuindo, subtraindo o resto da diferença. A subtração não é comutativa e nem associativa. A ordem das parcelas ali altera a soma. Então, por isso está dizendo que a subtração, ela não é comutativa nem associativa. Ó. Multiplicação, fatores e o produto, né? 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 4, 8, 9. 2 vezes 1, 2. Aí vem 1 vezes 8, 8. Estou faltando aqui. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Faltou a parte de baixo aqui. Então, na multiplicação, os nomes dos elementos, fatores e o produto. Subtração, minuendo, subtraindo, resto. E a divisão, que aí essa a gente tem que bater um papinho um pouquinho maior. Dividendo, divisor, quociente e o resto. Vou pegar um exemplo aqui, ó, 15 dividido por 5. Dá 3, porque 3 vezes 5, 15, para 15 nada. Propriedade fundamental da divisão, essa aí embaixo. Propriedade fundamental da divisão. Diz que o dividendo é igual a divisor vezes quociente mais o resto. Olha o exemplo aqui, ó. Dividendo vou chamar de D maiúsculo, divisor D minúsculo, quociente e o resto. O que diz ali? Que o dividendo, vamos substituir, ó. Dividendo é 15, é igual a divisor é 5, vezes o quociente, que é 7, mais o resto que é 0. O que vai dar? Aqui é 3, botei 7, desculpa. Dividendo é igual a divisor, vezes quociente mais o resto, olha lá. 5 vezes 3, 15, mais 0, logo 15 é igual a 15. Tranquilo aí, pessoal? Propriedades da multiplicação. Comutativa, a ordem dos fatores não altera o produto, olha lá. Associativa, nós podemos também o quê? Em 3 ou mais produtos, né? Agruparmos de maneira diferente seus elementos, vamos encontrar o quê? O mesmo resultado, ó. Olha o exemplo aqui. 4 vezes 3, 12 vezes 10.
120. E aqui, 3 vezes 10, 30, vezes 4, 120. Tá vendo? Não mudou o resultado. Elemento neutro. O número 1 é o elemento neutro na multiplicação. Por quê? Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. 1 vezes 8, 8. 8 vezes 1, 8. Distributiva, aquela de distribuir. Nós temos em relação à soma, deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Distributiva em relação à soma. Distributiva em relação à soma. Vou pegar um exemplo aqui, ó. 3 vezes 10 mais 2. Se eu for fazer isso aqui como uma expressão, ficaria o quê? 3 vezes 10 mais 2, 12, né? Dá 36. Só que eu vou fazer o quê? Aplicando a distributiva, ó. Multiplico esse com esse com esse. 3 vezes 10, 30. 30 vezes 10. Estou distribuindo, ó. Perdão. 3 vezes 10 mais, estou distribuindo aqui, ó. Mais 3 vezes 2. Quanto vai dar isso daí? 30 mais 6. 36, né? E distributivo em relação à diferença. Pegar o mesmo exemplo em relação à diferença, ó. Vai dar 24, né? Ó, 3 vezes 10 menos 30. E fica 30 menos 6, né? 24. Ok? Temos exemplos ali embaixo também, ó. Observação. A única propriedade da divisão é a distributiva à direita em relação à soma e à diferença. Que multiplicação e divisão são opostas. Ok, pessoal? Então, vou parar por aqui. Essa parte a gente fala depois. Depois a gente faz alguns exercícios, algumas atividades, tá bom? Espero que vocês tenham ajudado. O objetivo aqui é criar esse canal aí para ajudar vocês, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Beijão.